Pegue, por favor, a palavra de Deus, pegue o Evangelho e abra comigo em Êxodo. Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler somente o versículo 13. Dá uma olhadinha à sua direita, à sua esquerda, veja se tem alguém perto de você sem o Evangelho. E caso tenha alguém perto de você sem a palavra de Deus, divida a leitura com esta pessoa. Êxodo 12, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. Está escrito assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Amém? Vou ler mais uma vez. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Eu vou ler esse versículo 3 pela terceira vez, e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em João Pessoa, na Paraíba, Brasil, repita em seguida, em bom tom e alta voz. Falai. Todo mundo falando, vamos lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Você crê que Deus deu essa ordem? Crê que há um motivo para Deus determinar isso e Ele vai falar conosco hoje através dessa palavra? Quem crê? Então faça o seguinte, deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, desocupe as tuas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir mais, povo de João Pessoa. Vamos aplaudir e dar glória ao nome do Senhor. Aplauda e diga bem alto: glória a Deus. Você que está à distância nos ouvindo ou nos assistindo, junte-se a nós aqui em João Pessoa, na Paraíba. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra agora será pregada. Vem falar conosco. Remova toda barreira, remova todo obstáculo. Envia a Tua palavra santa com poder, com unção e autoridade. E que a Tua palavra, ó Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Tome o seu assento, por favor. Quando Deus falou com Moisés a primeira vez, naquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, Deus disse 4 coisas para Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor, eu conheço as suas dores, e eu desci para livrá-los. Vou tirar esse povo daqui e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Muito bem. Quando Deus disse isso para Moisés, Moisés ficou muito empolgado. Poxa, quer dizer que Deus vai livrar o povo de Israel? Vai resolver um problema de mais de 400 anos? Mas aí Deus disse assim: Moisés, só que eu não vou lá pessoalmente fazer isso. Eu vou usar você. Eu vou mandar você ir lá falar com o faraó. Você vai olhar nos olhos do homem mais poderoso da terra, um homem que se auto-intitula Deus, e você vai dizer para ele: deixe o povo de Israel ir para servir ao Senhor e celebrar uma festa no meio do deserto. Quando Moisés ouviu aquilo, ele estremeceu. O senhor quer que eu vá falar com o faraó? Mas o senhor sabe a minha história, o senhor sabe que eu vivi 40 anos lá no Egito, como um príncipe no Egito, e quando eu descobri que eu na verdade era filho de uma escrava, eu saí de lá e eu saí numa situação meio complicada. O senhor quer que eu volte lá? E Deus vai dizer a Moisés: meu amigo,
Tudo que você passou na tua vida até hoje, era eu te preparando para este momento. É você mesmo que eu vou usar. Vá lá falar com o faraó. Mas eu já vou te adiantar. Ele não vai querer liberar o povo. Quando você disser para ele estas palavras, ele vai retrucar, ele vai ficar indignado, e aí eu vou manifestar o meu poder na terra do Egito. Deus já tinha o controle de tudo, Deus já sabia o que iria acontecer. Esta é uma característica do nosso Deus. Ele já sabe tudo o que vai acontecer na vida de cada um de nós aqui. Quem acredita nisso? Ele já sabe. Nós mal sabemos o que faremos hoje. Deus já sabe o que a gente vai fazer amanhã. E aí, quando Moisés foi falar com o faraó ouviu a história e falou: bem, deixa eu ver se eu entendi. Você está vindo aqui para me dar uma ordem? Você está vindo aqui para mandar que eu libere mais de 1 milhão de pessoas que trabalham de graça para mim aqui na terra do Egito, só porque você acha que Deus apareceu para você no meio do deserto? É isso? Escuta, você perdeu a noção do juízo? Você não faz ideia com quem que você está falando? Eu sou o homem mais poderoso do mundo. Eu sou o filho do Deus Sol. Aí começou a se engrandecer. E você acha mesmo que eu vou obedecer à tua ordem? Escuta aqui, Moisés, teu nome? Pois é, o Moisés. Conheço a tua história. Já ouvi falar muito de você. Agora preste atenção. Quem manda aqui sou eu. O faraó aqui sou eu. Esse povo que está aqui não vai sair daqui jamais. Enquanto eu for o faraó nessa terra do Egito, esse povo vai servir como escravo. E tenho mais uma coisa para lhe dizer. Até aqui, os meus soldados estão fornecendo a palha para eles fabricarem os tijolos. A partir de amanhã, não vão fornecer nem palha mais. Eles vão trabalhar dobrado, porque se estão com tempo para orar, é porque estão trabalhando pouco. Vai embora! E aí Moisés sai da frente do faraó, mas antes de sair ele diz: faraó, eu dei o recado. A tua escolha é essa? A terra do Egito será devastada por terríveis pragas. Se prepare. E aí ele sai da presença do faraó, e quando ele fala com Deus, Deus diz a ele: Moisés, eu já tinha te avisado que era isso que iria acontecer, mas está tudo sob controle, eu vou começar a manifestar o meu poder. Aí Deus foi mandando as pragas do Egito. Quem conhece a história das pragas no Egito? É muito popular, isso já virou filme, já virou novela, todo mundo conhece essa história. As pragas no Egito requerem uma pregação especial. Outro dia eu vou pregar para você sobre as pragas do Egito e o que Deus quis mostrar com cada uma delas. Mas um fato que eu já posso te adiantar é que aquelas pragas não foram escolhidas a ermo. Deus não mandou as pragas assim sem pensar. Cada uma daquelas pragas tinha um propósito, que era envergonhar os deuses egípcios e mostrar que só o Senhor é Deus, e que só Ele é que é soberano, e que só Ele é que é poderoso. Cada praga que vinha, envergonhava deuses egípcios e enfraquecia mais o faraó. Quando a praga apertava, o faraó dizia: Moisés, clame a esse teu Deus para que tire essa praga. E aí eu libero o povo. E aí Moisés, acreditando no faraó, orava dizendo: Deus, pode tirar a praga, que ele está arrependido. Ele vai liberar o povo. Era só a praga ir embora, o coração dele endurecia de novo. Parece até algumas pessoas de hoje em dia, né? Quando a coisa está apertando, para onde que ela corre? Para os pés de Jesus, vem para a igreja, busca a Deus, faz campanha. É só a vida dar mais uma melhoradinha, ela desvia de novo. Tem muita gente que é assim. Só que isso tudo era permissão de Deus para que o Egito conhecesse o poder do Senhor. Isso se repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Depois de mandar 9 pragas na terra do Egito, e o faraó ficar com aquela história de que tira a praga que eu vou liberar o povo, e depois mudava de ideia, Deus avisa Moisés, para que Moisés avise o povo. E Deus diz assim: olha, eu vou mandar agora uma 10ª
e última praga. E depois desta praga que eu mandar, o povo de Israel será liberto na mesma noite da escravidão na terra do Egito. Só que essa praga, Moisés, vai requerer uma preparação de todo o meu povo. Então anote aí, Moisés, porque você vai ter que explicar isso em detalhes para o povo. Diga a toda a congregação de Israel que no dia 10 deste mês, cada um vá atrás de um cordeiro. Qual era o animal? Cordeiro. Memorize isso. Cada um de vocês deve arrumar um cordeiro. Mas não qualquer cordeiro. Tem que ser um cordeiro macho, um cordeiro perfeito, sem nenhuma manchinha, sem nenhum defeito. Este cordeiro vocês vão guardar até o 14º dia. No 14º dia, todos vocês deverão sacrificar o cordeiro, só que na mesma hora, à tarde. E quando vocês sacrificarem o cordeiro, vocês deverão comer a carne do cordeiro inteira. Não é para pegar só o filé, não é para pegar só o carré, não é para pegar só a costela, não é para pegar só as partes mais saborosas, é para comer a carne do cordeiro toda. E tem um detalhe: o sangue do cordeiro, vocês não podem misturar com a carne, vocês têm que separar o sangue. O sangue do cordeiro vocês não podem consumir. O sangue do cordeiro vocês vão reservar numa bacia. E esse sangue vocês vão usar da seguinte forma: vocês vão pegar o sangue usando um ísopo. Ísopo é uma planta que recebe o líquido como se fosse uma esponja, absorve o líquido. Vocês vão pegar o sangue e vocês vão passar assim, olha, nos umbrais das portas. Imagina que isso aqui é a porta de uma casa. Vocês vão passar o sangue, tanto de um lado quanto do outro. Mela com sangue, bastante. Que é para que quem passar do lado de fora perceba que há mancha de sangue na porta das casas de vocês. E assim que vocês terminarem esse trabalho com o sangue, entrem para suas casas, vistam a sua roupa de sair. Sabe a roupa de sair? Tem aquela roupa de ficar em casa, né? E tem aquela roupa de sair. Geralmente, quando a gente fica em casa e vai comer em casa, a gente come com qual roupa? Hein? Fala sério. Não vem para cima de mim me dizer que lá na tua casa você almoça assim, bonitinho, igual você está agora no culto de domingo. Nada. Você talvez para almoçar em casa mal coloca uma camisa. Né? O homem às vezes fica tão à vontade, fica lá jogado lá no sofá, levanta de qualquer jeito, senta lá à mesa. Tem uns que são mais educadinhos, né? Outros nem tanto. Às vezes você fala: não, pastor, aqui em casa eu gosto de ficar à vontade, não sei nem onde é que está meu chinelo, vou descalço mesmo, sento lá, como e depois volto para o meu sofá e fico lá. Só que Deus deu uma ordem: vocês vão comer com as sandálias nos pés. Vocês vão comer com os cintos apertados, com as vestes prontas, porque nesta mesma noite eu, o Senhor, vou tirá-los da terra do Egito. Aquilo que Deus falou, com todos esses detalhes aí que eu te contei, Moisés passou para o povo. E o povo ouviu, não entendeu. Não vou dizer para você que eles entenderam, porque não entenderam. Eles simplesmente obedeceram. É para pegar um cordeiro. Mas por que um cordeiro? Eles não entenderam. Simplesmente foram lá e providenciaram o cordeiro. Mas por que tem que ser um cordeiro sem mancha e sem defeito? Vai morrer mesmo? Que diferença faz? Ninguém entendeu, mas obedeceram. E por que tem que matar o cordeiro à tarde, gente? Por que não mata de manhã para ser mais rápido? Não, tem que ser à tarde, vamos fazer. Eles obedeceram do jeito que Deus mandou. E o que aconteceu naquele dia? O cordeiro foi sacrificado, o sangue foi passado nos umbrais das portas, e eu queria que você imaginasse a cena. Imagina a cena de uma pessoa pintando a porta da casa com sangue. Imagina você chegando lá na tua rua, num dia como qualquer outro, aí você chega e encontra teu vizinho pintando a porta. Oi, vizinho, bom dia, tudo bem? Tá dando um trato aí, né? Mas quando você olha à direita, ele está passando sangue na porta. Você ia pensar o quê? O que você acha que os egípcios imaginaram quando eles viram aquilo? Porque todos os homens de Israel que viviam no Egito
conviviam com os egípcios, eles moravam no mesmo país. Os egípcios viram aquilo e não entenderam nada. Eu fico imaginando eles pensando, olha que ritual macabro é esse? Todo mundo pintando a porta com sangue. Que povo doido, o que isso quer dizer? Mas não entenderam. Aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, mas aquele que é carnal acha que as coisas espirituais são loucura. O fato é, todo mundo fez do jeito que Deus determinou, e agora eu vou te mostrar o que aconteceu naquela noite. Êxodo capítulo 12, versículo 29. E aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servi ao Senhor como tendes dito. Diga glória a Deus. Deus operou naquela noite o grande livramento. A situação que parecia não ter saída, porque você vai ler comigo aqui um pouco adiante, no capítulo 12 mesmo, olha só o versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Era muita gente. Eu perguntei aqui hoje de manhã qual é a população de João Pessoa. O pessoal que estava aqui de manhã não soube me responder. O pessoal da noite aqui sabe me responder. Qual é a população de João Pessoa? Ninguém sabe? Mais de 1 milhão de pessoas? Quase 1 milhão, não chega a 1 milhão. Então preste atenção. A população que saiu do Egito de uma só vez, num único dia, era maior do que toda a população da capital paraibana, João Pessoa. Porque a palavra está dizendo que era 600.000, só os homens, sem falar nas mulheres. Se a gente colocar 600.000 mulheres, são 1.200.000. Você acha que tinha controle de natalidade entre os escravos? Você acha que eles ficavam controlando a gravidez das mulheres? Era um filho atrás do outro. Então podemos colocar aí uma média de 5 crianças para cada mulher, que ainda é uma média baixa. Então podemos calcular uma massa humana de 2 milhões a 2,5 milhões de pessoas se movimentando de uma só vez, num único dia. O que é isso? É o poder do nosso Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Até o povo de Israel, que viveu aquela situação, não conseguia imaginar uma saída. Você está vivendo um momento da tua vida que você olha e não consegue imaginar uma saída. Você até lembra como foi que você entrou nessa. O povo até sabia como é que eles foram parar no Egito. Foi na época do José, quando teve aquela crise. Aí o José chamou os parentes para vir morar no Egito, que ele ia alimentar todo mundo, ia proteger todo mundo. Era uma época muito boa, a coisa começou desse jeito. Foi assim que eles foram para o Egito. Mas como é que a coisa está agora? Milhares e milhares de pessoas sendo escravizadas. O faraó se crescendo em cima disso, aproveitando ao máximo daquela escravidão. Eles não viam a mínima chance de sair daquela situação. É esse o teu caso. Você não consegue imaginar uma solução. Você não consegue enxergar uma saída. Mas ouça o que Deus está usando a minha boca para dizer. Deus tem uma saída para você. Ele já vislumbrou tudo. Ele já preparou tudo. Então somente creia e obedeça a palavra e se prepare para viver a saída extraordinária que Deus tem para a tua vida. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito.
Esse aqui é o famoso Êxodo. Êxodo significa saída. Por que esse livro chama Êxodo? Porque o principal assunto que ele trata é a saída do povo de Israel do Egito. Isso aqui aconteceu, é um fato, não tem como negar, a história confirma, a Bíblia inteira fala disso, mas eu quero te mostrar aqui hoje que esse acontecimento, relatado no capítulo 12 do livro do Êxodo, deu origem à festa judaica chamada Páscoa. Essa festa chamada Páscoa, que no hebraico é Pesach, que significa passar por cima, ou pular além da marca, que era uma referência clara ao que o anjo destruidor fez. O que o anjo destruidor fez quando viu a marca do sangue? Ele passou por cima daquela casa, ele não entrou. O que o anjo destruidor, quando viu a marca do sangue? Ele pulou além da marca. A casa que tinha a marca de sangue, ele não entrou. Por isso que a festa ficou conhecida, por ordem de Deus, como Páscoa. E Deus mandou celebrar essa festa perpetuamente. Quer dizer, nunca mais deixem de celebrar a Páscoa, para que isso nunca fosse esquecido. Agora, uma coisa que você deve considerar é que o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. Inclusive, Paulo disse isso com todas as letras, que as coisas do Antigo Testamento são sombra das coisas futuras. Quando você lê o Antigo Testamento, é como você olhar uma coisa no escuro. Suponha que eu apagasse todas as luzes desse imóvel, todas as luzes, desligasse os equipamentos, tudo que projeta luz, e continuasse aqui em cima do altar andando para lá e para cá. Quem entrasse aqui, iria haver um vulto andando, mas não iria perceber nitidamente que sou eu. E nem saberia dar as características do que está vendo. A única coisa que a pessoa vê no escuro é uma projeção, uma sombra. Quem lê o Antigo Testamento vê assim, vê como uma sombra, não vê com clareza. Quando é que a gente vê com clareza? Quando se acende a luz. O Novo Testamento teve uma luz que trouxe claridade para tudo que estava nebuloso. Quem é a luz do mundo que veio clarear tudo? Jesus. Então, quando você lê o Novo Testamento, você pode enxergar com clareza aquilo que no Antigo Testamento estava escuro. Eu vou repetir. Quando você lê o Novo Testamento, você enxerga com clareza aquilo que no Antigo Testamento estava obscuro. Eu vou te mostrar como que Êxodo 12 tem a ver com Jesus e com esta celebração que nós estamos fazendo aqui hoje, que é a Santa Ceia. Vamos voltar a Êxodo 12 e vamos pegar aqui alguns detalhes do texto. No versículo 3, Deus deu uma ordem. Cada pessoa de Israel tinha que providenciar um animal. Qual era o animal, gente? Um cordeiro. Um cordeiro. Deus poderia mandar pegar qualquer outro bicho, mas Deus falou, peguem um cordeiro. Lendo os versículos seguintes, você descobre que o cordeiro tinha que ser macho. Não podia ser uma cordeira, tinha que ser um cordeiro. O cordeiro tinha que ser sem mancha nenhuma, um cordeiro tinha que ser perfeito. O cordeiro, ele tinha dia e hora para morrer. Deus já tinha determinado, vocês vão separar ele no dia 10, mas só pode sacrificar no dia 14 e à tarde. E aí o sangue desse cordeiro, vocês têm que colocar no madeiro das portas das casas. Vamos analisar isso à luz do Novo Testamento. Quando Jesus foi batizado por João, João viu uma pomba descendo sobre a sua cabeça e ouviu uma voz. A voz dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz. No dia seguinte, quando João viu Jesus passando, ele disse uma coisa aqui para todo mundo ouvir, e eu quero que você abra comigo em João capítulo 1, versículo 29, e veja aqui o que o João Batista falou acerca de Jesus para todo mundo que estava lá ouvir.
João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João agora sabe quem é Jesus, porque um dia antes ele batizou Jesus e ouviu a voz de Deus dizendo quem ele era. Então ele aponta para todo mundo e diz: esse homem aí é o Cordeiro de Deus. Agora, o Cordeiro de Êxodo 12 tinha que ser um cordeiro macho sem defeito. Isso se enquadra em Jesus? Quem aqui considera Jesus um homem sem mancha, sem defeito, perfeito? O apóstolo Pedro, quando foi explicar a respeito da nossa salvação, ele disse o seguinte, primeira epístola de Pedro, bem lá no final da tua Bíblia, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro. Cordeiro o quê? Imaculado e incontaminado. Não resta dúvida, Jesus é este cordeiro. Mais adiante, Jesus morre, ressuscita, volta para o Pai. Décadas depois, o apóstolo João, já bem velhinho, foi exilado na ilha de Pátimos para morrer lá. Só que ao invés de morrer ali, Deus deu a João muitas visões. Foi ali que ele escreveu o livro do Apocalipse. E lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, o João conta para a gente uma visão que ele teve no mundo espiritual. E eu quero ler com você o que foi que João viu. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Ô glória! Quem é que João está vendo? Jesus. João está vendo Jesus glorificado. Mas como é que Jesus glorificado aparece? Como um cordeiro. Então aquele cordeiro de Êxodo 12, ele era um símbolo profético de quem? De Jesus. Quem está compreendendo até aqui? O que é que foi feito com o sangue daquele cordeiro lá de Êxodo 12? Foi colocado nos umbrais das portas, para marcar as portas, e dessa forma trazer proteção e livramento.
Novamente eu volto a Jesus. O que foi que aconteceu com o sangue de Jesus? O sangue de Jesus ficou escorrendo no madeiro da cruz. A cruz de Jesus estava completamente banhada com o seu sangue. Enquanto ele ficou pendurado por 6 horas ali no Monte Calvário, o seu sangue escorria no madeiro, semelhantemente àquele sangue que foi passado no madeiro das portas, lá na época do Êxodo. E outra coisa fantástica, a morte do cordeiro, lá em Êxodo 12, foi uma morte substitutiva, porque o cordeiro morreu para que os primogênitos não morressem. Tanto é que na casa dos egípcios, onde não tinha a marca do sangue do cordeiro, o primogênito morreu. Desde o primogênito do faraó, até o primogênito de um soldado egípcio, até o primogênito dos animais, todos morreram. O único lugar onde não houve morte era onde houve o sacrifício do cordeiro. Então entenda, a morte do cordeiro era uma morte substitutiva, uma vida entregue por outra. Traga isso de novo para o mundo espiritual. O sacrifício de Jesus é uma morte substitutiva. Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no teu lugar. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Aplauda mais uma vez a Ele e diga obrigado, Jesus. Oh, glória! Agora, para encerrar, deixa eu lhe dizer mais uma coisa. A saída do povo de Israel da terra do Egito só aconteceu depois do sacrifício do cordeiro. Enquanto o cordeiro não foi sacrificado, aquele povo foi escravo de Faraó, aquele povo viveu do sofrimento na terra do Egito. O Egito tipifica o mundo, o Faraó tipifica Satanás e os escravos hebreus representam cada um de nós. Antes de você receber o sacrifício de Jesus na sua vida, antes de você receber o sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo, você vivia nesse mundo como escravo do diabo. O diabo fazia com você o que queria, te atormentava. A tua vida era uma vida de tristeza, dor e sofrimento, mas no momento em que você recebeu Jesus Cristo na sua vida, no momento que você recebeu o sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo, todos os teus pecados foram perdoados e o diabo não pode mais te escravizar, porque Jesus te libertou por completo. Hoje eu sou livre de verdade, hoje você é livre de verdade, tudo isso graças ao sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo. E qual era o nome da festa que Deus mandou estabelecer naquele dia? Páscoa, que significa, traduzindo de uma forma mais simples, passagem. Quando foi mesmo que Jesus morreu? Você sabe quando ele morreu? Confira na Bíblia em Mateus capítulo 26. A gente não sabe quando foi que Jesus nasceu. Comemora-se o Natal em dezembro, mas há um senso comum entre todos os teólogos do mundo inteiro de que Jesus não nasceu em dezembro. A gente não tem certeza de quando ele nasceu, mas temos certeza que não foi em dezembro. O que nós temos certeza é de quando ele morreu. Isso é bíblico. Mateus 26, versículo 1. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é o quê? É a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Eu só li isso aqui para te provar na Bíblia que Jesus morreu na Páscoa. Então não há dúvida. Jesus morreu na Páscoa exatamente como o cordeiro daquela Páscoa lá em Êxodo 12. O apóstolo Paulo, em uma de suas pregações para a igreja da cidade de Corinto, ele disse o seguinte, abra a tua Bíblia comigo agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha o capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho,
para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Toda a igreja, por favor, fique de pé. O que você viu lá em Êxodo 12 é um símbolo profético do que Jesus passou naquela Páscoa. Todo o sofrimento de Jesus foi previsto na palavra, foi pré-anunciado na palavra, coisa de 15 séculos antes. Agora, tudo isso é para quê? Para você hoje receber esse sacrifício e receber a salvação, a vida eterna. Toda a igreja feche os olhos, por favor. Eu quero falar com você que está aqui esta noite, que veio aqui pela primeira vez ou já veio outras vezes, mas até hoje não entregou a sua vida a Cristo. Até hoje você não recebeu a Jesus como teu único Senhor, como teu único Salvador. Deus está te dando uma oportunidade preciosa hoje. A oportunidade de ter os teus pecados perdoados e ter o seu nome no livro da vida. A parte difícil da salvação Jesus já fez na cruz. A parte fácil restou para você. É reconhecer que foi por tua causa que ele morreu. Reconhecer que foi os teus pecados que levaram Jesus à cruz. E mostrar para Deus que aquele sacrifício não foi em vão, que valeu a pena, porque você está agora recebendo esse sacrifício em sua vida. Eu quero perguntar, há alguém aqui esta noite, que depois de ouvir esta palavra, quer entregar a vida a Jesus e recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão bem alto. Se tem alguém aqui esta noite que quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão agora bem alto junto com a minha. Pastor, eu sou essa pessoa, nunca entreguei minha vida para Jesus. Já ouvi tantos e tantos apelos, mas nunca aceitei. Mas hoje eu estou sentindo vontade de me entregar. Não fique com vergonha. Levanta a tua mão agora e receba Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Eu quero fazer um segundo apelo. Esse apelo é para você que está afastado da casa do Pai. Você já conhece um pouco da palavra, você já esteve na presença de Deus por um tempo, mas alguma coisa aconteceu e não importa o que foi. O fato é, você se afastou da casa do Pai, da presença de Deus. Fazia tanto tempo que você não vinha nessa igreja, tanto tempo que você não ouvia uma palavra como essa, mas hoje você quer voltar. Hoje você quer reatar a sua aliança com Cristo. Ele está aqui para te receber de volta. Apesar dos teus erros, apesar das tuas falhas, Ele continua te amando. E Ele continua tendo um plano e um propósito glorioso na tua vida. Se você quiser voltar para Jesus, a hora é agora. Pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Eu quero reatar a minha aliança com Jesus. Então levante agora a sua mão bem alto junto com a minha. Filho pródigo, filha pródiga, é com você que Deus está falando. Levante a sua mão agora. Se tem alguém afastado, afastada, que quer voltar para Jesus, levante a sua mão agora que eu vou orar por você. E enquanto você decide, deixa eu falar com você que está me acompanhando à distância, pelo rádio, por uma plataforma digital, pelo YouTube, no meu canal PR Ademir Pereira, pela televisão. De que forma essa mensagem chegou até você, não importa. Você quer ser salvo? Quer o teu nome escrito no livro da vida? Quer se reconciliar com Jesus? Faça o seguinte, aí onde você está, aí na tua casa, aí no teu trabalho, aí no presídio, dobre os teus joelhos, faça como eu estou fazendo. Você pode se ajoelhar aí onde você está, faça isso agora. Pastor, eu estou dirigindo, não dá para ajoelhar. Então coloque a mão sobre o coração e repita essas palavras. Pastor, eu estou te ouvindo agora num hospital, estou num leito de hospital, não dá para ajoelhar. Então repita essas palavras comigo. Se puder, feche os olhos, coloque a mão sobre o coração. Ore comigo, você que está à distância, ouvindo ou assistindo essa mensagem, ore dizendo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e entendi que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero que os meus pecados sejam perdoados, apagados, e uma nova história comece hoje na minha vida.
Me ajuda, Senhor, a de agora em diante perseverar até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados, eu vou orar por você e quero que cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida, em João Pessoa, na Paraíba, Brasil, estenda a mão na direção do altar e ore. Ore também por essas pessoas que à distância estão sendo alcançadas. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a tua palavra não está presa às quatro paredes desta igreja. Esta mesma palavra que foi pregada aqui está sendo anunciada agora nos quatro cantos do Brasil e até mesmo fora dele. Onde tiver alguém ouvindo, assistindo esta mensagem e entregando a vida ao Senhor Jesus ou voltando para os teus braços, perdoe agora, Senhor, os pecados, as iniquidades, as falhas que esta pessoa cometeu. Escreva esse nome no livro da vida e dá força para esta pessoa servir e seguir ao Senhor até o último dia de sua vida. Que assim seja feito. Amém. Graças a Deus.